Olá, tudo bem? Como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos, pronto para termos o nosso momento com Deus, o nosso momento de meditação, em que a gente reflete, medita em um tema e que faz com que esse tema tenha um impacto positivo e transformador na nossa vida. Eu fico contente de estar junto aqui com você, para juntos termos essa experiência maravilhosa ao lado do nosso Deus. Tá certo? Antes de conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você, junto comigo, a buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. E logo em seguida, a gente se maravilha com aquilo que Papai do Céu preparou a cada um de nós. Vamos orar então? Bom Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos reunidos aqui nessa ocasião para meditar na tua palavra e extrair lições transformadoras. Nós sabemos que isso não é algo proveniente de nós, isso é algo providenciado pelo teu Espírito Santo que moveu os nossos corações e nos conduziu a ter esse momento contigo. Deus, nós somos muito gratos a ti, porque o Senhor não apenas insiste, mas não desiste de nós. E louvado seja o teu nome por isso. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é caridade responsável. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 17. Olha só o que diz. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha que texto maravilhoso e importantíssimo. A meditação trouxe uma história que, infelizmente, é uma história ruim, triste, mas que serve de exemplo para mim e para você, para não vivermos esse tipo de realidade no nosso dia a dia. A história conta que uma família pertencente à igreja estava passando por uma situação um pouco delicada. Ela compartilhou e informou que a sua situação falou que estava devendo alguns aluguéis atrasados e que possivelmente poderia ser despejado, se não quitasse a dívida. E aí a igreja prontamente, se prontificou a auxiliar, ajudar. Ali eles arrecadaram uma oferta direcionada para essa situação e ali destinaram a família, para que quitasse o aluguel. O triste dessa história não é simplesmente a razão disso, mas o que aconteceu dias depois dessa ação voluntária de ajudar a família necessitada. A história fala que dias após esse acontecimento, a família estava saindo de férias, viajando em um carro novo. E aí a história revela que o que se passa nessa situação é que aquela família não era uma família necessitada, mas uma família que não fazia uma gestão adequada das finanças. Uma família que priorizava mais a vaidade, os prazeres momentâneos, as festas, a algazarra do que, de fato, as obrigações, as responsabilidades. E aí não foi muito tempo, essa família decidiu sair da igreja, a mesma igreja que ajudou, a mesma igreja que se compadeceu, alegando que a igreja não tinha amor para com eles. Olha só como acontecem as coisas. Casos como esse acontecem, podemos dizer, diariamente, em que talvez pessoas batam a nossa porta pedindo ajuda. E muitas vezes a gente fica um pouco cético em querer ajudar por não saber o que de fato será feito com o recurso, com a benfeitoria feita a essa pessoa. O que o texto bíblico fala para mim e para você é que nós devemos ajudar. Só que a nossa ajuda deve ser de maneira responsável. A nossa ajuda não é com o propósito de sustentar, mas de acudir. Acudir a pessoa que está em uma necessidade real e imediata. Em outras palavras, o cristianismo prega e anuncia que nós devemos ser os braços de Cristo. Em outras palavras, resolver o problema de imediato, mas que nós também devemos acompanhar para verificar se não vai haver a necessidade de uma repetição de ajuda. Porque
O que as pessoas devem procurar fazer ao serem auxiliadas é mudar aquela realidade. Uma coisa é você entrar numa crise por, quem sabe, uma decisão errada que você tomou por conta de uma fatalidade que aconteceu. Outra coisa é você permanecer na crise, simplesmente porque você constantemente é acudido por outras pessoas. Isso não é correto. E para esse tipo de pessoa, nós não devemos acudir e ajudar, porque o nosso recurso será como um recurso que está sendo colocado em um sactel, ou seja, uma bolsinha com um buraco. Em outras palavras, o nosso recurso não vai resolver o problema, vai apenas adiar e postergar a situação terrível que a pessoa se encontra. Quando eu e você formos, de certo modo, impressionados a ajudar uma pessoa, ajude, ajudem, porque é isso que Cristo espera de cada um de nós. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, que é o caso de Paulo. Ele, admoestando, auxiliando e ensinando a Timóteo, ele fala a importância de ser um verdadeiro cristão e ir em auxílio a outras pessoas. Paulo também fala a respeito de si mesmo, dizendo que, embora ele fosse um pregador e tivesse total direito de viver do auxílio dos irmãos, das ofertas, dos dízimos, ele assim não fazia. Ele procurava se esforçar ao máximo, trabalhar por conta própria, para não ser pesado aos outros. Em outras palavras, o que a meditação quer chamar a sua atenção é: se você é a pessoa que está precisando de auxílio, veja formas e maneiras para não ser um fardo para outras pessoas. Se no momento não existe nenhuma outra forma, peça auxílio, que com certeza Deus irá enviar os anjos disfarçados de pessoas, para não dizer de fato cristãos, para auxiliar você. Agora, se você está do outro lado da moeda, se você é quem vai auxiliar, auxilie. Mas não auxilie de maneira desinteressada. Auxilie de maneira responsável. Auxilie com o propósito de não apenas resolver a questão imediata, mas de resolver a situação por completo. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje tratando de um assunto tão importante, principalmente para os nossos dias, em que nós notamos o crescente número de pessoas passando por necessidade. Que nós possamos ser, sim, cristãos caridosos, mas, acima de tudo, cristãos caridosos de maneira responsável. Pois, afinal de contas, nós somos mordomos daquilo que tudo pertence ao nosso Deus. Tá certo? Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós e que Ele nos livre e nos proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui, para a honra e glória somente de Deus, no próximo encontro, onde novamente iremos meditar em um tema importantíssimo para a nossa vida. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.